nosso podcast, o nosso Podfly. Eu sou Raquel Almeida e eu continuo aqui com a minha amiga, minha companheira de mesa, né? Oi, tudo já? Raquel, estamos nós aqui juntas novamente, né? Isso aí. Pra dar continuidade àquele nosso assunto. Que assunto bom, que assunto gostoso, né? Quando a gente começa a falar sobre o coração ensinável. E faz nos refletir. Demais, né? E se realmente nós temos o coração ensinável e como que podemos adquirir um coração ensinável. Foi muito gostoso mesmo e é bom. Eu gosto de falar sobre este assunto, né? Eu acho que agora a gente pode continuar talvez dando alguns exemplos, né? Olha, pra mim, um exemplo que não tem como a gente não admirar. Como não admira Maria, a mãe de Jesus, né? Sim. Que quando eu penso, porque naquele tempo, quando o anjo, a gente vai usar Lucas, né, como base, mas quando a gente lembra que Maria, acredita-se, né, que ela tem o quê? De 15 a 16 anos naquele período. Pessoa uma menina ainda, Sim. né? O anjo vai, o anjo aparece pra ela, dá uma missão pra ela e ela, coitada. Não, imagina a cara de assustada, né, de Maria, com tão grande responsabilidade. E sem entender direito o que iria acontecer. Ela só sabe o seguinte, que ela ia levar dentro do ventre dela o Salvador. Mas ela fala, ela questiona pro anjo, mas eu não tô tendo nada, não se preocupa, é o Espírito Santo. E ela aceita isso, ela aceita essa responsabilidade, essa missão. E sem entender o que é que vai acontecer. E sem se preocupar com o que poderia acontecer com ela, né? Naquele período, Deus do céu, viu? E porque ela já estava, né, prometida a José, né? Então, tipo assim, ela já estava, ela aceitou, primeiramente, claro, assustada, mas aceitou. E aí, ela... eu gosto muito de crer que ela não se preocupou, porque ali ela não questionou, né? Como que eles vão me ver? Mas o que Eles vão me pedrejar, apedrejar. vão me apedrejar e tudo, né? Então ela não fez esses questionamentos para o anjo. Ela só falou, eis aqui a tua serva, né? O que a gente vê com isso? O que a gente aprende com Maria? O coração dela. Um coração disposto ao quê? Uma menina de 15, 16 anos que estava disposto a aprender e a aceitar o que o Senhor designou para a vida dela. É um coração que já está aberto, um coração submisso. O coração dela nos leva ao coração de Jesus, porque foi através dela que o Senhor veio para cumprir a missão dela aqui. Então, que coração tão lindo esse da Maria. Um coração, uma menina tão nova, mas uma menina temente ao Senhor. Eu penso que um coração puro, uma mente pura, um coração puro. Por isso que o Senhor escolheu ela para ser a mãe do Salvador. Que ensinou o Salvador, né? Que ensinou os caminhos que ele deveria trilhar. Eu diria que ela... eu diria não, né? Ela foi agraciada, né? Entre tantas o Senhor Não foi por merecimento. não que tem foi, que dizer isso, e né? Para as pessoas não confundirem. Ah, não. Maria era tão boa que por isso não foi. Ela foi... o Senhor achou graça nela, né? Por encontrar um coração humilde, um coração disposto a obedecer, um coração submisso, um coração que ensinaria o seu filho, o que encarnou como homem aqui na Terra. E a gente vai seguindo lá nas escrituras e amo o livro de Lucas, né? Sim, sim. sim. Eu sou suspeita, o nome do meu mais velho é Lucas, né? É verdade, é verdade. Mas eu gosto muito. Mas puxou sardinha aí, né? Ai, fazer o quê? Mas quando a gente vai chegando lá em Lucas, no capítulo 2, eu gosto bem, que fala bem do chamado não, quando o anjo aparecia para Maria e que que Jesus nasce, aí tem os pastores, os anjos, e tá lá o Senhor na manjedoura. Os anjos já apareceram lá, depois os pastores, né? Mas a gente chega aqui, ó, no versículo 19 e fala assim, porque ela tava vendo tudo acontecendo, né? Disse, meu Deus, o que é isso? E fala bem assim, ó, Maria, porém, guardava
todas essas palavras, meditando-as no coração. Então, ela já sabia que Deus ia fazer, que Deus já estava fazendo algo tremendo. Mas ela guardava tudo aquilo no coração. Por quê? Porque ela meditava em tudo que estava acontecendo. Porque ela já tinha noção da responsabilidade que o Senhor colocou nas mãos dela para educar o nosso Salvador. E a gente vai seguindo aí, né, no capítulo 2 de Lucas, que quando Lucas é apresentado no templo, aí tem Quando aquele... Jesus foi apresentado no templo? Sim, seguindo no Lucas 2 e outras coisas. Mas aí a gente vai lá, Jesus está com 12 anos. Quando eles vão lá fazer as oferendas que eles faziam todo ano. Só que eles esquecem o Lucas, oh meu Deus, esquece Jesus. Aham. Mas é bem interessante, né? Que depois eles se dão conta, voltam. E quando eles encontram Jesus estava lá, uma pessoa iletrada, né? A gente pode falar isso. Mas eles ficaram... Eu chego, imagino a visão de José e de Maria. Chega lá, Jesus sentado e doutores da lei estavam escutando e fazendo perguntas para Jesus. Aí quando a gente chega, vai descendo em Lucas 51 e fala assim, ó. E a mãe dele guardava todas as coisas no coração. O que é que a gente vai aprendendo aqui? Que Maria, em tudo que ela estava educando Jesus, ensinando Jesus, mas ela estava aprendendo com Jesus. Porque era o Salvador ali. A gente sabe que Jesus já veio com autoridade. Autoridade dos céus. Autoridade que os homens não tinham aqui na terra. Então, ela já deslumbrava isso. Então, desde o início, desde quando ela viu o pequeno lá na manjedoura, seguindo o seu percurso, Maria estava guardando aquilo no coração. Ela estava sempre com esse coração aberto. Com um filho... Como a gente falou até no outro podcast, aprendendo, disposta a aprender o que o Deus queria fazer. Sim, é interessante você falar isso, né? E aqui Lucas, na realidade, né, esse versículo que diz: e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E é interessante porque o que talvez poderíamos questionar? Ah, mas Maria sabia que ele era o Salvador. Né? Aí talvez as pessoas podem dizer, por isso que ela dava ouvido, por isso que talvez ela dava um ouvido, né? O que Jesus dizia. Só que nós, como mães, não sabemos, porque a nós não foi revelado, né? O que os nossos filhos vão ser amanhã, né? Então, conforme você foi falando, veio-me essa reflexão de nós olharmos para os nossos filhos com este coração ensinável, também aprender com eles, porque Jesus também fala através da vida deles, das palavras deles, da boca deles, né? E também fez me lembrar de John Wesley. A mãe dele, Susana, né? Ela... Tipo assim, ele tinha 5 anos, se eu não me engano. Do incêndio, do né? incêndio. Então, olha o que ela falou. Ela olhava pra ele e a partir dali, então, ela olhou pra ele e falou: Deus tem algo diferente com esse menino. Então, assim, ela passou de uma certa forma, com certeza, ela, né, já tinha ela é uma mãe exemplar, que é uma mãe que nós poderíamos falar sobre um exemplo de mãe. É muito interessante a história dela. Então, tipo assim, nós ficarmos atentas ao que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando, quer nos mostrar. Porque às vezes a gente está tão ocupado, como falamos também, né, no outro podcast, por tantas distrações, que às vezes a gente não consegue ver o que Deus está revelando para nós como pais, o que Ele quer fazer através da vida dos nossos filhos. E aí negligenciamos muitas coisas. É nisso que a gente tem que ter a nossa Bíblia como base da nossa fé, dos nossos ensinamentos para os nossos filhos. Sim. Para que a gente possa ter esse entendimento, essa sabedoria, de poder criá-los segundo as Escrituras nos ensina, do que a gente vê, do que é nos proposto aqui.
Então a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente tem que estar seguindo a luz da Bíblia, educando nossos filhos e sendo exemplo para eles. E eles vão aprender muito com a gente desse jeito. Porque não é falar, tá certo ou tá errado, mas é mostrar para ele, através da palavra, através da conduta, a verdade. Sim. Porque, na verdade, a verdade liberta. É verdade. A verdade liberta, isso é verdade. Então, assim, é muito interessante você falando, aí eu lembrei, né, de John Wesley, esse incêndio e tudo assim, e tantos outros, e ele, né, é um que fez história. Então, tipo assim, nós não sabemos aonde que o Senhor irá levar os nossos filhos. E aí nós negligenciamos essa herança que o Senhor nos deu, e de cuidar, de zelar. E não que o Senhor, não que o Senhor não vai deixar por isso de fazer o que Ele quer fazer, mas será cobrado de nós, né? Mas é bom estarmos atentas e pensarmos que eu estou criando, quem sabe o próximo avivalista. Você não sabe exatamente o que o Lucas vai ser amanhã, né? Quem sabe ele pode ser um médico, né? Como aí o nosso Lucas, mas quem sabe ele pode ser um grande pregador, ou ele pode ser um médico mesmo, e que o Senhor vai usar ele na área dele. É entendermos e mostrar para os nossos filhos e aproveitarmos a oportunidade de sempre ensiná-los que, tipo assim, que aonde que o Senhor os colocar, será para a glória dele. Para que o nome dele seja glorificado. Se for ser médico, se for ser advogado, se for ser missionário, né? Independente da área, porque é entender que tudo é para o Senhor e que aonde que ele estiver, é para fazer a vontade dele. É quando a gente já começa a entregar. Na verdade, isso já começa a partir do momento que a gente fica grávida. Porque quantas vezes essa Maria não colocou a mãozinha dela lá, abençoando aquela barriguinha, aquele bebê. Na verdade, nós devemos ter isso. Devemos entregar os nossos filhos desde o ventre. Sim, sim. Para que o Senhor cuide deles e que nos dê sabedoria. Porque assim, não é esse negócio de cuidar. Ô, Raquel, é porque a gente sabe disso, que o povo, às vezes as pessoas acreditam de muito ir para a igreja, levar o filho para a igreja, acha que ele vai ter um encontro com Deus. A gente sabe que não é isso. Na verdade, o encontro na verdade, a nossa igreja começa no nosso lar, dentro de casa. Essa é a nossa primeira igreja, é o nosso primeiro ministério. Sim. Então, é quando a gente vai ensinar os nossos filhos a buscar com muita paciência e amor, porque cada um que sabe, né? Mas hoje os filhos de hoje, só Deus. Mas a gente tem que ter esse coração sensível, da gente poder entender nossos filhos, a demanda deles também, às vezes as preocupações dele, mas de sempre direcionar ao Senhor, de eles aprenderem a buscar o Senhor. Sim. Sabendo que o Senhor é aquele que nos supre, é aquele que nos guarda e que nos orienta em tudo que a gente for fazer. Em nossas escolhas, nós como mães, nós temos a obrigação de orar pelo lado espiritual dos nossos filhos. Temos a obrigação de orar pelo futuro dos nossos filhos. Eles não Pelas nossas noras. Nossas noras, genros. Mas é verdade. É verdade. Para que sejam homens de Deus com mulheres de Deus, para que eles continuem no trabalho para o reino do Senhor. Então, a gente tem esse coração ensinável de estar buscando, aprender com Maria, porque é tão interessante a gente ver em Maria, do bebê lá na manjedoura, o bebê nem falava, Raquel, mas ela já estava guardando, mas tudo que estava acontecendo lá, ela já estava guardando no coração dela, todos os ensinamentos. Olha que interessante, quando eu vejo lá um bebê, mas ela veio lá, os pastores, os anjos, gente do céu, e ela sabia assim, esse tem a missão a cumprir, porque o Senhor tá nele. É muito diferente isso, quando a gente tem essa percepção. Às vezes, Raquel, o nosso filho não precisa brilhar para o mundo ver. Eu li a história foi um missionário que acho que ele era engenheiro, eu não lembro. Sabe onde ele foi parar, Raquel? Ele estava... foi outro missionário, se eu não me engano, que ele foi para uma base lá na África. Aí tava lá um grupo lá trabalhando
na construção de alguma coisa. Aí ele olhou pro cabra e lembrou do cabra, Raquel. Aí ele chega e tomou um susto. Tipo assim, poxa, tu era engenheiro, tu tá fazendo o que aqui? Sim. Aí ele simplesmente falou, eu tô cumprindo o chamado do Senhor. Raquel, tem noção que é isso? Uau. Então a gente não deve se iludir que o nosso filho tem que ser... Nem todo mundo nasceu por sucesso. Sim. Isso é um fato. Nem todo mundo nasceu por sucesso. Mas todos nós viemos com a missão aqui de levar a palavra de Deus para os pecadores, para aqueles que precisam escutar da palavra do Senhor, que tem fome, que tem sede. E a nossa missão como mãe é essa, é encaminhar nossos filhos para isso, para que eles sejam instrumento do Senhor. Claro que a gente não sabe para onde eles vão, mas a nossa missão é essa, é levar esses filhos para esse entendimento e permitir que o Senhor, que eles, né, o Senhor quer usar, né? Mas assim, que eles sejam usados pelo Senhor para isso. Eu me lembro lá de Salmo 127 que fala bem assim, né? Que os filhos são herança, mas eles falam o quê? Que os filhos são flechas num alfoge. Ah, arqueiro, Eu né? acho que é alfoge o nome que fala. Não, depende da Da tradução. tradução. Ok. Tem um- Mas que eles precisam ser lançados. E normalmente a gente tem que ter primeiro Deus em nossa vida, o discernimento, tudo, para que a gente possa lançar para onde o Senhor quer. Não é para onde a gente quer, mas para a direção que o Senhor quer usar cada um desses meninos para sua obra. Que eles têm que entender que nós somos aqui na terra o quê? Cópia dele. Nós somos a cópia do Senhor aqui. Nós estamos aqui para imitar o Senhor. E esses meninos têm que começar a entender isso. E claro que aí vem a nossa oração, né? Para que eles tenham um encontro com o Senhor. Sim, sim. Na realidade, assim, o meu sucesso como mãe para meus filhos, e é o que eu sempre falo, que eles amem o Senhor Jesus de todo o coração. Esse vai ser um sucesso de vida, independente de faculdade, independente de qualquer área que eles forem seguir ou que eles forem fazer. A primeira coisa que eu falo é que eu acho que nós precisamos colocar que é para a glória de Deus, né? Se for ser em qualquer área, se não for também, mas tipo, o que eu quero dizer, porque nós já tivemos um papo sobre isso, que nós estamos treinando muito mais os nossos filhos para serem um médico, uma pessoa de sucesso, pensando em uma visão mundana, não mundana, né? Numa visão assim mais profissional, vamos dizer, do que realmente servir o Senhor, de dizer essa aqui vai ser a sua área de sucesso. Se você amar o Senhor Jesus de todo o seu coração, ter a palavra de Deus como manual da sua vida, para os seus caminhos e para toda e qualquer decisão, né? Do que ser, às vezes, um homem bem mais sucedido em outra área, né? Porque eu acho que é bom chamar a atenção deles que a área que eles forem escolher, que eles podem escolher, né? Mas que eles entendam que é para a glória de Deus. E levar, tipo, eles a colocar tudo que é por causa do Senhor Jesus. Não é por causa que eu estudei, que eu, né, suei e fiz acontecer. Porque assim, eles têm que entender que a gente precisa fazer a nossa parte. No caso hoje é deles estudarem. De fazer a parte deles nesse sentido, mas sempre buscando o direcionamento do Senhor. Porque tem a outra coisa também que a gente, às vezes, não motivamos também os nossos filhos muito a ser eu acho que nós não temos a paciência de esperar no Senhor. No que o Senhor quer realmente para a vida deles, sabe? A gente tá tão preocupado. É porque a gente já quer saber o que é. E a gente tá tão preocupados, né? Tipo, que seja isso, que seja aquilo. E fazer a nossa parte como pais e descansar no Senhor, que é o desafio, né? Não tô falando aqui que é uma coisa fácil, né? Que é bem desafiador, mas que é o que a palavra de Deus nos pede, né? Mas esse descansar no Senhor, a gente só pode fazer isso quando a gente tem o nosso coração aberto, disposto, Raquel, a ensinar, a aprender e a dividir isso. Porque a partir do momento que a gente deixa o Senhor trabalhar em nossas vidas, Ele vai nos usando. A gente erra também, não pode esquecer disso, Nossa, né? e muito. Porque a gente erra muito. tentando acertar. Para as pessoas não pensar, porque
a gente é de Deus, todo mundo aqui erra, todo mundo erra. É. Mas graças a Deus que tem o Espírito Santo que vai nos ajudando, vai nos ajustando a seguir aquele passo para que a gente consiga encaminhar os filhos. Mas a gente tem que ter, não tem como a gente não fugir, temos que ter o coração submisso ao Senhor, feito a Maria. É. A partir do momento que ela aceita a missão lá, a jovenzinha, de 15, 16 anos, o anjo aparece e ela aceita, que ela não tem nem noção. Mas a gente vê o coração submisso ao Senhor, a fazer a vontade dele, a cumprir o propósito dele na vida dela. Então a gente tem que ter essa intenção, esse discernimento, essa sensibilidade de entender isso, que às vezes não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. E a gente vai, e o Senhor vai nos mostrando o caminho a ser seguido, o caminho a ser percorrido. Por isso que é tão importante a gente ter contato, né? Sim. Com outras mães, principalmente às vezes quando é a mesma faixa etária, porque eu acho tão legal quando a gente fala Vamos com... trocando, né, experiência. quando a gente vai falando de nossas experiências e fala, aconteceu isso comigo também. E a gente vai vendo que eu não tô só. A gente vai seguindo juntas nesse trilho. E isso é o legal. Porque é nisso, é esse compartilhar. Não adianta a gente ter coração ensinável. Compartilhar de crescimento, né? Não adianta a gente ter o coração aprender e guardar para mim. É. Não é isso. A gente tem que compartilhar a nossa sabedoria e compartilhar as nossas experiências. Porque, minha filha, sempre tem experiência com filho. A gente sempre tem as novidades. Ai, é verdade. E tem umas novidades que são bem desafiadoras, né? Não, a tendência agora é essa, né? Porque a gente tá com os filhos adolescentes, então a gente já tá em outras fases. Carteira de motorista, namorada, é tanta coisa. Aí daqui a pouco eles já vão pensar num... Como é que fala? Faculdade. Na faculdade. Profissão são tão... Na verdade, eles estão passando por uma transformação na vida deles. E a gente passa junto, Raquel. E é bonito de ver, né? Mas aí o coração... E faz-me pensar muito, sabe o quê? Sobre o controle, sabe? Da gente ver como que a gente quer controlar tudo, né? As coisas. E aí você vai vendo eles tomando rumo na vida deles, né? Virando homens, mulheres. E aí a gente fica assim, vendo que você vai perdendo o controle, né? E a gente começa a olhar, nossa, pro nosso pecado, né? Do controle, que quer controlar tudo, especialmente nós mulheres, né? Que amamos controlar as coisas. Então, assim, isso eu vejo muito, né? Nos nossos, né? No meu filho. Mas é nisso que a gente tem que ter esse coração ensinável para poder entender... E descansar. E descansar na fase dele. Porque, eu já falei, a Bíblia aqui não tá falando isso é pecado, isso não é pecado. Aqui ensina a verdade. E a partir do momento que ensina a verdade para os filhos, então a tendência deles é eles saberem o caminho que eles estão seguindo. Eles vão levar aquilo. Claro que eles estão livres para escolher o que eles quiserem. Sim. Mas a gente tem aquela missão que a gente ensinou, que oramos. Gente, tem que ter oração, tem que ter jejum também. A gente tem que ter jejum pelos nossos filhos. A gente sempre tem... Olha, eu não sei como é a vida de cada um em relação a isso, mas a gente precisa priorizar. Nem que seja uma vez no mês. Mas, não, nem que seja... Olha, normalmente eu faço uma vez por semana. Sim. Mas nem que seja uma vez no mês, gente. Isso é tão importante a gente entregar nossos filhos, o futuro, Raquel. As noras, os genros, né? Mas a gente Você ensina os seus a orarem pela esposa? Eu oro com eles sobre isso. Mas e eles oram também? Ou eles falam assim, nossa, mãe, já... Não, eu acho que eles não oram, não. Mas eles sabem que eu oro por isso. Ai, que bom, que bom. Eu ensino, pelo menos eu falo com o Caleb, ora lá pela sua esposa, Caleb. Aí eu falo com a Hannah e a Radassa. Aí elas falam, nossa, mãe, tá muito cedo ainda. Eu falo, não, é agora mesmo que preciso começar. Mas outra coisa também... Especificar também para o Senhor. E outra coisa que a gente também tem que orar, principalmente nesse pós-modernismo que a gente está vivendo hoje, nesse relativismo, sabe? Nessa sociedade que é individualista, instrumentalista. Então, assim, que a gente tem que pedir muito a Deus para blindar esses meninos com essas ideologias de gênero que é misericórdia. É tudo diabólico.
e essas ideias que passam, sabe? Então a gente tem que separar nosso momento e entregar. A gente precisa conversar com Deus sobre os nossos filhos. Nome, quem tiver 10 que olha, ninguém tem mais 10, né? Mas uma coisa eu aprendi que a gente tem que orar um por um, Quem entregar sabe ao não aparece Senhor. uma aí que tem 10, hein? Eu acho que não tem mais Oh. não. Hoje em dia eu acho que mais não. Isso Eu antigamente, viu? conheço uma que tem 7. Sério? Aham. Aí, São pela vida do Instagram. Tipo assim, não pessoalmente, mas ela tem 7 filhos, tudo dela. Tudo biológicos. Não falo isso, mas eu tô falando hoje, atualmente, normalmente... Não, hoje mesmo, tudo novinho. O mais velho, eu acho que tem 10 anos. Uau, corajosa essa, É, viu? e o mais novinho tem 1 aninho e pouco. Então, assim, ela é... Nossa, é um exemplo essa mulher, assim. Ela chama Sâmia, não lembro o nome dela, assim. Não sei, não lembro o nome dela exatamente, se é Sâmia mesmo. Nossa, e dá aula pros filhos também. Amém, E ela, amém. ela é uma, assim, um exemplo, um bom exemplo. Isso é bom, mas a gente tem que orar, Sim. tem que blindar nossos filhos com essas ideias de hoje, com essas ideologias que estão no dia deles. Outras pessoas que devem ter, as judias. Os Ah, judeus têm muito filhos. Nossa, eu mesmo falo, se o Senhor abrir a madre novamente, não fecho. amém, menina, que corajosa. Mas seja o que for, a gente tem que ter esse Sim, coração é justamente para verdade. isso, para encaminhar nossos filhos, ter consciência que eles são presentes do Senhor, são joias, mas eles são flechas que precisam ser Isso. atiradas e eles precisam ter um alvo. Olhar com preciosidade, né? Aquilo que o Senhor nos deu, como você falou, né? A herança, como uma flecha. E como que eu quero lançar essa flecha, né? Tipo assim, para que direção? A gente ter levar mais a sério. É isso, né? Porque às vezes a gente deixa a vida me levar, Não, aí a gente vai. nada quem que canta, não sei o que, pagodinho, né? É, Zé Pagodinho, eu É acho, Zé né? Pagodense mesmo. Então, não é assim, não. É entendermos a responsabilidade e a confiança, né? Como assim o Senhor confiou em Maria, Deus confiou em Maria, né? E ela. E ela tava com o coração humilde, submisso. Porque a gente tem que colocar isso. Sim, De cumprir o chamado, a missão que missão. Deus tinha para ela, como mãe do Salvador. E nós também, os nossos filhos também, como eu já disse, né? Não quero ser repetitiva. Eles também têm um propósito, né? Nós Tem um todos têm um propósito. propósito na mão do Senhor, para que eles possam ser instrumento usado. Pode ser um grande pastor, não sei, mas talvez ele seja um pequeno missionário que esteja fazendo a vontade Não, do um Senhor. grande missionário, né? Um grande missionário também, porque pro Não, Raquel, Senhor. a gente tem que parar de pensar nisso, grande. O que a gente tem que focar é o seguinte, que ele tem que ser o instrumento. Sim. Isso Não, é o mais importante. não, mas eu só disse isso porque para o Senhor não existe isso, grande, pequeno e tal. Né? Nesse sentido, porque como você mencionou, grande pastor ou um missionário, não, ou um grande missionário, porque para o Senhor não existe, né, tipo, pequeno, maior, né? Tem responsabilidades diferentes, né? Uma da outra, né? Mas todos nós temos um propósito e diante do Senhor todos nós temos valores e o que nós fazemos para o Senhor é precioso e valioso. Não, com certeza, porque a gente tem a nossa missão, que é essa, que é ser mãe, esposa, amiga, filha, é tanta coisa, gente, Sim. é tanta responsabilidade, mas que Deus nos dá essa capacidade para isso, nos dá esse desempenho da gente conseguir fazer. Às vezes a gente quer se desdobrar demais, a gente não é não Mulher Maravilha, a gente não é Mulher Maravilha. Mas é bem interessante como Deus nos dá essa capacidade de poder gerir isso tudo. E quando a gente tem o nosso coração lançado aos pés do Senhor, que a gente pede muita orientação, quantas lágrimas muitas não choram por conta disso, quantas situações a gente não sabe o que fazer, a gente pede orientação a Deus. E aqui ele fala que através das escrituras, quantas vezes a gente abre aquela palavra e diz, meu Deus, e ele nos responde. Então a gente tem que aprender isso, a buscar a resposta,
as nossas tantas perguntas que a gente tem aqui nas Escrituras. Porque foi isso que o Senhor fala através das Escrituras aos nossos corações e nos dá a capacidade de seguir Sim. e de ensinar e de compartilhar nossas experiências. Que Deus nos apresente de uma forma maravilhosa. Que Deus nos use de forma tremenda nesse sentido. Que a gente entenda que a nossa missão aqui não é ser mais uma, não é. Deus nos escolheu aqui para cumprirmos sua missão aqui na Terra. E não vou negar que os filhos é um grande desafio. Mas que Deus nos capacita diariamente para que a gente possa ser um instrumento usado na mão dele, né? Porque a gente vai ver a luz do Senhor brilhar na vida dos filhos. Vê que coisa linda. Sim. E essa missão que, né, nós mães fomos chamadas para exercer, e as lágrimas regarão um lindo jardim que os nossos filhos poderão trilhar e desfrutar, né? E como diz, mães de joelhos, Me lembrei disso agora. filhos de pé, né? Então que nós, com esta linda missão, que é de ser mãe, você talvez esteja aí preocupada, talvez com o que você está fazendo para o Senhor, ou pensando que você talvez está sendo só mais uma mãe, e talvez não está desfrutando deste momento de ser mãe, dessa missão de ser mãe, né? Mas com certeza você está cumprindo uma grande missão, que é essas heranças que o Senhor te deu, te confiou, e eles com certeza trilhará um caminho lindo no Senhor. Amém, amém. Porque às vezes nós com os filhos pequenos, né, a gente às vezes olharmos não como uma missão e uma grande missão que o Senhor nos confiou, né, um projeto que o Senhor nos deu, que é criar e educar nossos filhos, às vezes nos sentimos inúteis, né, em algum momento da nossa vida, porque ficamos ali naquele troca fralda, dá mamadeira, nessa fase que é bem desgastante, né? Mas a gente, quando a gente entende a nossa missão e que o Senhor me chamou para isso, é muito bonito de cumprir. Amém, amém. Que a gente enxergue Maria, aquela jovenzinha lá, de 15 anos, que ela aceitou algo que ela não entendia, mas ela teve um coração submisso. E o coração dela nos leva ao coração de Jesus Cristo. Amém. E que a gente possa ser uma Maria na nossa casa, que ensine os caminhos de Deus aos nossos filhos, mas que a gente ore, que a gente entregue ao Senhor a vida de cada um deles, porque o Senhor vai usar a cada um deles para a missão e o propósito dele. Precisamos saber que essa flecha, ela precisa ter alvo, e o alvo é Jesus Cristo, é anunciar a palavra de Deus. Por isso que estamos aqui, para dizer que Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, e muitos que estão perdidos precisam conhecer esse Salvador que veio aqui para morrer por cada um de nós, mesmo sem merecer, mas Ele nos ama. Amém. E é com esta palavra maravilhosa aí que Maria, né, deu à luz, carregou o nosso Salvador, e este Salvador que veio para nos salvar, e é com este grande amor que recebemos do nosso Jesus, esse amor incondicional que não merecíamos, mas Ele nos amou com amor eterno e sem nos pedir nada em troca. Hoje vemos amores por aí que pedem tantas coisas em troca. Olhe para o Salvador. Esse Salvador que te amou e não te pediu nada em troca. E Ele te ama como você está. E Ele te chama hoje também. E Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar o jeito de você ser. E somente Ele pode fazer. Mais ninguém. Então, fique com Deus. Raquel, eu já tô dizendo um sim aqui. Eu já tô dizendo um sim. Glória a Deus por isso. O convite está lançado e fica aí para você. Amém. E que seja abençoada também a sua casa, a sua vida, e que você seja bênção na vida de outras pessoas também. Amém. Amém. Um abraço. Abraço, gente.